Oi, gente, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para ler a nossa Bíblia, para que juntos a gente possa chegar até Apocalipse, até o finalzinho esse ano. Tem sido momentos bons, tem sido maravilhoso. E eu queria já dizer para você, se tem sido bom para você, se tem abençoado a sua vida, convida mais pessoas para estar junto com a gente, compartilha esse vídeo, manda para alguém. Eu creio que o que o Senhor tem para derramar sobre nós é muito maravilhoso e não pode ficar guardado só para nós. Então compartilha com mais alguém, deixa um joinha aí também para que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, que isso é relevante e compartilha com mais pessoas também, tá bom? Hoje a gente vai já começar em Jó, capítulo 11, né? A gente parou ontem no capítulo 10 e hoje no capítulo 11, vamos seguir naquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, mas antes vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, mais essa oportunidade, Senhor, de juntos podermos ler a Tua palavra, de juntos podermos desfrutar daquilo que o Senhor inspirou a homens há tantos tempos atrás e ainda fala ao nosso coração. Pedimos ao Senhor, continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para receber e ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Amém. E eu queria, antes da gente começar realmente a leitura, dizer para você, já pega um papelzinho, uma caneta, um caderno, uma caneta e escreve aquilo que saltar aos seus olhos para que você possa voltar e meditar e refletir sobre aquilo que o Senhor quer falar contigo, em nome de Jesus. Vamos lá? Jó, capítulo 11. Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita. Eu sou puro e aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se lhe abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar o mistério de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que a profundeza. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca um tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê, mas o tolo só será sábio quando cria um jumento selvagem nascer um homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como as águas passadas. A vida, desculpa, a vida será mais refulgante que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu: Sem dúvidas vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça. O destino daqueles cujos pés escorregam, as tendas dos saqueadores, não sofrem perturbação.
e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam os seus deuses em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em toda a sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras, como as línguas experimentam a comida? A sabedoria se acha entre os ídolos? A vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as soltas, devasta a terra. A ele pertence a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros, e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis, e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes, e arruina os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança, e tira o discernimento dos anciões. Derrama desprezo sobre os nobres, e desarma os poderosos, revela coisas profundas das terras e traz à luz as densas sombras. Dá grandeza às nações, as destrói, faz crescer as nações e as dispersa, priva da razão os líderes da terra e os envia perambular num deserto sem caminhos, andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó, capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se eles os examinassem. Vocês conseguiriam enganá-lo? Como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia. Se no íntimo vocês fossem parciais, o esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar. E aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação? Pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento, perseguirás a palha, pois fazes contra mim
coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó, capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número dos seus meses e estabelecestes limites, que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasse de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tornarás conhecido do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam a terra, assim destrói a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o manda embora. Se honra os seus filhos, ele não ficará sabendo. Se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do próprio corpo, só pranteiam por si mesmo. Jó, capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é impuro e corrupto.
e que bebe iniquidade como a água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais. A quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhe são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e o desafiou o Todo-Poderoso, afrontando com arrogância, como um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará as cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá. Como compensação, terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão. E você, o que o leva a continuar discutindo? Bem, que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procura encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhe daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotastes as forças. Deste fim a toda a minha família. Deste fim a toda a minha família. Tu me deixastes deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com o olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercaram. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-me sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei vestes de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar. As sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem, perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas
e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 17. Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam e a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento, e com isso não os deixastes triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos deles fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto e outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios, mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, e os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia. Ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Seol? Desceremos juntos ao pó? E a gente vai dar uma pausa, parar por aqui hoje, e amanhã a gente continua. Mas eu queria trazer mais um reforço sobre a tua mente. Se em algum momento desse texto algo chamou a sua atenção, algo falou ao seu coração, volta nesses textos que talvez isso sobressaiu às suas vistas, ao seu ouvido, volta para esse lugar, medita, tenta entender aquilo que o Senhor quer falar com você e que mais e mais pessoas possam receber algo do Senhor a partir da sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e guarde a tua vida. Amém.